Vai ter substituição tributária de IBS? Essa é uma questão recorrente em todos os eventos que tratam da reforma tributária. Para que a gente possa falar sobre substituição tributária do IBS, nós temos que primeiro verificar o que dispõe a legislação. O parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição dispõe que a lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. É justamente esse dispositivo que ampara a aplicação da substituição tributária do ICMS em relação às operações subsequentes. E a Emenda Constitucional 132, que trata da reforma tributária, não alterou esse dispositivo. Inclusive, o artigo 156-A, que trata do IBS, que foi trazido pela Emenda Constitucional 132, tem lá no seu parágrafo 3º a seguinte disposição: lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Agora, é importante observar que não é citada propriamente a substituição tributária. E o texto do projeto de lei complementar número 68 de 2024, que é o nosso PLP 68, que trata da instituição do IBS, da CBS e do imposto seletivo, também não traz disposição relativa à substituição tributária. Mas o que a gente ouve falar é que os governadores têm muito interesse em que seja implantada a substituição tributária também do IBS. Inclusive, no 17º ENAT, que ocorreu no final de junho, houve um painel em que foi apresentada uma proposta do que seria a substituição tributária do IBS. Mas para que a gente possa falar em substituição tributária do IBS, vamos primeiro falar como é a substituição tributária do ICMS. Vamos considerar uma operação de um fabricante para um atacadista, que depois faz uma operação com uma loja e que depois faz uma saída para um consumidor final. Vamos imaginar que esse fabricante tenha como valor da sua operação R$ 1.000 e adote a alíquota do ICMS de 18%. 18% é uma alíquota que é padrão em muitos estados. Então, nós teríamos nessa operação R$ 180 de ICMS. O atacadista, por sua vez, vai vender a mercadoria por R$ 1.500 e, aplicando a alíquota de 18%, teria R$ 270. E a loja, ao fazer a saída para o consumidor final, pelo valor de R$ 2.250, teria R$ 405 de ICMS. O ICMS é um imposto não cumulativo. Então, não havendo substituição tributária, o atacadista destaca o ICMS na sua nota, tem direito ao crédito do ICMS da operação do fabricante, vai recolher apenas R$ 90. A loja destacou R$ 405 na sua nota, vai fazer o crédito do 270, que estava na nota do atacadista, vai recolher só R$ 135. Quem paga a conta no final, a gente já sabe que é o consumidor final, porque o ICMS está dentro do preço. Então, essa é uma situação quando não há substituição tributária. Agora, imagine a seguinte situação. A loja não emite a nota fiscal da sua operação. Então, esses R$ 135 não será recolhido. Por isso é que é tão interessante para o fisco a aplicação da substituição tributária. Quando nós temos a substituição,
Nem o atacadista, nem a loja vão recolher o ICMS das suas próprias operações. A legislação desloca essa obrigação para o contribuinte no início da cadeia, que aqui no caso seria o nosso fabricante, como bem poderia ser o importador. Esse fabricante ele vai precisar calcular o imposto que seria devido em toda a cadeia, os 90 do atacadista e os 135 da loja, mas para isso ele vai ter que saber por quanto essa loja faria saída para o consumidor final. E como ele fica sabendo disso? A legislação apresenta essa regra. Ou existe um preço máximo ao consumidor, que é definido pelo próprio fabricante ou por um órgão regulador, ou existe uma margem de valor agregado estabelecida na legislação, que indica qual seria a variação do preço do fabricante até a saída para o consumidor final, ou existe uma publicação da Secretaria da Fazenda com o valor que deve ser utilizado como base de cálculo para a substituição, considerando os preços praticados no varejo. Seja de que forma for, esse fabricante sabe que a saída para o consumidor final seria pelo valor de R$ 2.250, ele aplica a alíquota interna, observando que ele está fazendo a saída para o atacadista. Então, ele vai considerar qual seria a alíquota interna que o atacadista utilizaria. Ele vai encontrar os 405, abate o imposto da sua operação, R$ 180, e teremos, então, os 225, que seria o imposto que o fabricante vai recolher por substituição tributária, substituindo o atacadista e a loja nesse recolhimento. Então, 90 mais 135 dá os 225. Esse imposto não é do atacadista, portanto, não está dentro não é do fabricante, então não está dentro do seu preço. Ele vai acrescentar esses 225 ao valor total da sua nota e cobrar do atacadista. A partir desse momento, o atacadista não vai mais destacar o ICMS na sua operação, nem a loja. E o atacadista vai ter que administrar porque ele sofreu a retenção na fonte de todo o imposto da cadeia, e apenas parte desse valor diz respeito à sua operação. Ele tem que repassar o restante para a loja. E a loja, consequentemente, vai incluir isso no seu preço e cobrar lá do consumidor final, porque a gente sabe que é ele que paga toda a conta. Quando nós temos uma operação dentro do mesmo estado, isso é tranquilo, porque o imposto que foi recolhido ali pelo fabricante em relação à substituição tributária vai para o cofre da Secretaria da Fazenda do atacadista e da loja, ou seja, fica tudo em casa. Por isso que não faz diferença alguma se a loja e o atacadista vão destacar ou não o imposto relativo às suas respectivas operações, porque esse valor já foi devidamente recolhido pelo fabricante na forma de substituição tributária. O problema acontece quando nós temos operações interestaduais. Por quê? Quando é praticada uma operação interestadual, tudo volta a ser tributado normalmente. Então, esse atacadista que comprou do fabricante com substituição tributária, se ele for fazer uma saída, for fazer uma venda para Minas Gerais, por exemplo, ele vai ter que destacar o ICMS na sua nota. Vamos considerar uma mercadoria nacional, 12% alíquota sobre 1.500, nós teríamos ali R$ 180 de ICMS. Quando a minha operação passa a ser tributada, por ser uma operação interestadual, eu tenho direito ali a fazer o crédito do ICMS do meu fornecedor, que eu não teria se a minha operação fosse na condição de substituído, né, dentro do mesmo estado. 180 que estava na nota do meu fornecedor, eu acredito, o atacadista não vai recolher ICMS algum, zerou.
mas ele tem direito a buscar o ressarcimento do R$ 225, porque a operação para o consumidor final já não vai mais acontecer dentro do Estado. E, consequentemente, voltou tudo a ser tributado como antes, como se nunca tivesse havido, né, a substituição tributária. Aqui entra o parágrafo 7º lá do artigo 150. Essa restituição, ela deveria ser feita o mais rápido possível. E a gente sabe que o processo não é tão simples assim. E, às vezes, um contribuinte demora meses para ter esse valor de volta. A loja, lá no estado de Minas, nós não praticamos a substituição tributária na venda para a loja para não ficar difícil, mas esse atacadista poderia ser o substituto se houvesse acordo entre o estado de São Paulo e Minas para essa mercadoria. Ela vai fazer uma venda para um outro estado, para ficar mais difícil. Então, ela vai destacar 12% em relação à sua operação própria, R$ 270, que é 12% sobre 2.250, ela vai ter direito a fazer o crédito do imposto que estava na nota do atacadista, consequentemente, ela vai recolher só 90, e ela vai recolher o diferencial de alíquota para o estado do Rio de Janeiro, que é onde se localiza o consumidor final. Então, R$ 135 vai para o Rio de Janeiro. Observa aqui, a substituição tributária em operações envolvendo outros estados, ela meio que perde o sentido se nós não tivermos como reaver aquele imposto que foi retido por substituição na operação com o atacadista. Se, com o ICMS, em que o imposto é recolhido para o estado, já é complexo, como seria com o IBS, em que o imposto é recolhido para o estado e para o município? Vamos ver o que muda com a reforma tributária e com o IBS. Primeiro ponto, o IBS tem uma parcela municipal e uma parcela estadual. Consequentemente, se nós formos falar em substituição tributária, é a parcela do estado e do município. E nós temos novas regras de tributação. O IBS é devido para o local de destino da mercadoria, ou seja, o local de onde a mercadoria sai, em princípio, não vai ter nada. Eu digo em princípio porque eu já vou explicar o porquê. O IBS e a CBS têm norma única. Sendo assim, se eu tiver substituição tributária do IBS, eu também vou ter que ter da CBS. E o IBS, ele é administrado pelo comitê gestor. Não é o Estado que vai receber esse valor diretamente do contribuinte. O recolhimento é feito para o comitê gestor, e esse comitê gestor é que distribui entre os entes da federação o valor que é cabido a cada um deles, né? Nós temos no artigo 156, no artigo 156A, parágrafo 4º da Constituição, essa disposição sobre a distribuição do produto da arrecadação do IBS, e no projeto de lei complementar número 108, esse procedimento é melhor detalhado. Então, vamos ver o que diz esse dispositivo lá no PLP 108. Está no artigo 117, que a cada período de distribuição, o comitê gestor do IBS calculará a receita base de cada estado, Distrito Federal e município, nos termos previstos nesse capítulo. E essa receita base para cada ente federativo corresponde a uma receita inicial apurada nos termos do artigo 118 e poderá ter ajustes, né, que tratam os artigos 119 ao 123. E o que nos diz esse artigo 118? Compõe a receita inicial de cada ente federativo o valor do IBS pago e que não tenha sido
apropriado como crédito relativo às operações e importações em que o Estado, o Distrito Federal e o município seja o destino da operação. Então, não basta ter o recolhimento do imposto. É necessário que esse imposto não tenha sido creditado por um contribuinte para que o ente federativo tenha o direito a essa receita. Então, como fica com o IBS? Nosso cenário lá também, o fabricante, atacadista, a loja, o consumidor final. Agora nós temos que considerar também o município. Então, o fabricante está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. O atacadista está na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. A loja está no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. E o consumidor final está no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Valor de R$ 1.000 a operação. Vamos considerar a alíquota do IBS de 17,7%. Aí está a parte do estado e a parte do município. Esse foi o percentual inicialmente pensado quando o projeto de lei complementar foi encaminhado para o Congresso. Não sabemos quanto será quando sair, quando for efetivamente publicada a lei complementar. Esse fabricante, então, terá na sua nota o valor de 177 a título de IBS. Lembrando que parte desse valor é para o Estado e parte é para o município. Vai ser recolhido para a mesma cidade, o mesmo estado, porque tanto o fabricante como o atacadista estão na mesma localidade, sem problema algum. Mas nós temos a não cumulatividade ampla do IBS. Isso significa que o atacadista pode fazer o crédito desse imposto. Esse atacadista vai fazer a saída para Minas Gerais, lá para Belo Horizonte. Ele vai destacar na sua nota o IBS pela mesma alíquota, só que pelo seu preço de venda de 1.500 é de 265,50. Ele tem direito ao crédito de 177, ele só vai recolher 88,50. Consequentemente, São Paulo ficou sem IBS, porque aqueles 177 foram creditados pelo atacadista. O 265,50 que está indicado na nota do atacadista é devido para Belo Horizonte e Minas Gerais. Mas Belo Horizonte e Minas Gerais vão ficar com esse recurso? Depende da operação que a loja vai praticar. O atacadista só recolhe 88,50, esse 88,50 vai para o comitê gestor, e aí o comitê gestor vai administrar para quem ele vai mandar esse recurso. A loja, por sua vez, vai emitir a nota fiscal no valor de 2.250 e vai destacar lá o IBS de 398,25 e vai cobrar do seu cliente lá no Rio de Janeiro. Ela tem direito a fazer o crédito pela não cumulatividade dos 265,50 que vieram na nota do atacadista. Ou seja, Minas Gerais e Belo Horizonte não vão ver esse recurso, porque ele está sendo creditado. E esse contribuinte, a loja, vai recolher 132,75 lá para o comitê gestor. Esse valor que a loja indicou no seu documento é devido para o estado do Rio de Janeiro. Mas vai todo 398,25? Eu entendo que não. Por quê? O IVA é Imposto sobre o Valor Agregado. Até o valor de R$ 1.500, que teve o IBS de 265,50, houve o creditamento na etapa subsequente. Sendo assim, para o Rio de Janeiro vai sobrar o valor de R$ 132,75. Por quê? Com a reforma tributária, o tributo vai para a localidade em que se encontra o consumidor final e quando não há mais possibilidade de crédito do imposto. E o mesmo se aplica em relação, né, à CBS. Como a CBS ela é da União,
vai para o mesmo lugar, fica mais tranquilo esse controle. Mas no caso do IBS, que é destinado aos estados e ao município, não adianta nada São Paulo querer aplicar a substituição tributária, porque o recurso não vai ficar com ele. Da mesma forma, não adianta Minas Gerais querer a substituição tributária, porque o recurso também não vai ficar com Minas. Ah, mas e se essa loja não emitir nota fiscal? Então, se formos pensar numa substituição tributária, ela só tem sentido no final da cadeia. Mas, assim mesmo, para não ser injusta, o contribuinte que praticar uma operação tributada com a emissão de documento fiscal, ele teria o direito a fazer o crédito integral do tributo que foi retido a título de substituição tributária dele. Está lá no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Não tem sentido que o contribuinte tenha que fazer um processo moroso, trabalhoso, para reaver o valor que foi cobrado dele e que nem o seu estado, nem o seu município tem direito àquele recurso. Então, esse é um grande complicador para que se fale em substituição tributária com o IBS. As regras mudaram, o processo de tributação mudou. Então, se vai se aplicar a substituição tributária, o processo de substituição também tem que ser alterado e tem que ser revisto desde o começo. Pois bem, vai ter diferencial de alíquota? Não. Como a gente já viu aqui, não há alíquota interestadual e não há alíquota interna. Então, não há que se falar em diferencial de alíquota. Nós só temos a alíquota da UF e do Estado de destino. Todo IBS é destinado para onde vai a operação, né? Seja o destinatário contribuinte ou não. E vai ter retenção na fonte? É necessário que haja previsão na lei complementar. A retenção na fonte de PIS e COFINS, ela termina lá em 2027, quando termina o PIS e COFINS. Nós já temos a alteração para os artigos 30 a 34 da lei número 10.833 de 2003, onde nós temos a indicação da retenção do PIS e da COFINS, e o artigo 486, ele entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Isso está previsto no artigo 515, inciso 2 do PLP 68. Então, é importante que nós pensemos que, com a reforma tributária, muito do que existe hoje tem que ser repensado. Não é simplesmente aplicar o que já havia com o ICMS, ou mesmo com PIS, COFINS, ou com ISS, com o IBS e com a CBS. Então, vamos ver como isso vai ficar, mas para isso dependemos da publicação da lei complementar e do regulamento. Era isso que eu tinha que falar sobre substituição tributária do IBS. Aqui no canal, nós temos outros vídeos tratando de temas vinculados à reforma tributária. Te espero lá.